Bom, pessoal, eu vou propor aqui nessa fala improvisada é, um debate sobre o tema a mercantilização do rap e as saídas possíveis. Eu estou falando tudo isso que eu vou, enfim, enunciar daqui para frente de forma improvisada, justamente para também me forçar a não só resumir a ópera, mas também trazer algum tipo de perspectiva dentro do panorama que a gente vai traçar de entendimento da natureza da contradição da cultura hip hop, do rap de uma forma geral. Tá? Eu acho que para começar a gente tem que saber de onde nasce essa crítica, né? Porque a gente sabe que as culturas de resistência elas têm uma importância fundamental, sobretudo não só nessa questão da identidade e de trazer, né, uma certa gregariedade para uma juventude carente de identidade, não é isso, mas por trazer enfrentamentos sem os quais nenhum tipo de saída pode ser possível. Então, por isso que entender, né, as saídas possíveis, ou seja, o que resta diante da natureza do problema, ou dessa configuração que está colocada a cultura hip hop ou rap de uma forma geral, a gente não faz isso sem traçar esse entendimento geral, né, a partir de uma perspectiva da totalidade, né? Essa crítica ela nasce a partir de uma experiência. Eu acho que o interessante é quando a gente pensa o problema de dentro. A universidade ela tem uma função fundamental na sociedade, mas ela por si só não vai resolver absolutamente nada do que está colocado, porque a universidade ela não está aqui para isso, ela não está aqui para resolver o problema da sociedade, ela tem uma contribuição importante, uma contribuição também sem a qual a gente não consegue construir o nosso entendimento de mundo de uma forma sistematizada e coerente, mas ela por si só ela serve uma função de classe. Ela, por estar dentro das relações burocráticas que estruturam o capitalismo, ela não o capitalismo, o Estado que por sua vez estrutura o capitalismo, a universidade ela não está fora dessa relação. Então a gente tem que entender os limites da universidade, né? É entender que esse conhecimento, essa categoria que ela é tão pleiteada dentro da cultura hip hop, ela também pode mergulhar no estudo científico para se autoconhecer, mas ela tem que retornar à rua. Essa é a dialética da emancipação principal, vamos dizer assim, da cultura hip hop. É que o conhecimento ele passe por um processo de autocrítica, né? Então, essa crítica ter nascido dentro da cultura hip hop, ou seja, no momento em que eu estava filmando e registrando, acumulando esse material, eu tive a oportunidade de entrar na universidade e aí esse conhecimento ganhou uma certa sistematização, né? Em que a gente pode tentar elucidar e entender melhor as consequências e o que é essa mercantilização da cultura, como é que ela se forja, né, e quais são as consequências dessa nova formatação da cultura hip hop. Tá? Então, ela nasce de dentro, ou seja, dentro, né, das próprias contradições da cultura hip hop. Eu, durante muito tempo, atuei ativamente dentro da cultura, a princípio como produtor, né, gravando uma galera, fazendo beat, e gravando, e produzindo, e filmando, e indo para show, e registrando eventos e tudo mais. Isso me inseriu de forma orgânica e ativa na cultura, né? Quer dizer, a própria produção fonográfica, eu participei desse processo, fazendo videoaula, popularizando os métodos de se produzir um beat. Isso a gente está falando de 2006, né?
fazendo clipe, gravando e divulgando e organizando em discos, em mixtapes e tudo mais, e participando ativamente das relações orgânicas da cultura hip hop, né? Indo para as festas, para as rodas e conhecendo gente, se articulando e rompendo e propondo, e enfim. Dentro desse caldo de relações, chegou um momento em que eu pensei, é necessário pensar as contradições internas que estão atravancando um melhor desenvolvimento da cultura hip hop. Pela cultura hip hop ter esse caráter festivo e muito assim popular, onde figuras se projetam, isso dentro do capitalismo torna-se um problema, haja vista que essas pessoas se destacam da própria cultura e passam a se associar com instâncias que antes negavam o próprio fundamento da cultura hip hop. Se a gente pensar que essa cultura ela nasce da própria contradição do capitalismo em suas mais diversas manifestações, ou territórios, melhor dizendo, no Rio de Janeiro isso acontece por uma carência de festas, por uma necessidade de organização orgânica da juventude, por uma nova vertente musical e cultural que nasce a partir principalmente do final dos anos 80, e a década de 90 foi muito marcante para o rap, principalmente para o rap, e a partir dos anos 2000, com a industrialização, com a revolução industrial, a cultura, o rap principalmente, ganha uma nova projeção pelas possibilidades de gravação, de distribuição na internet, de filmagem, etc. Isso tudo está dentro do campo da estética e da técnica, da gravação e da produção, o que alavanca o rap enquanto elemento de destaque da cultura hip hop, a ponto dele mesmo ditar as tendências de toda a cultura, né? Já que os seus porta-vozes, a partir desse processo de destaque, eles passam a entrar numa relação que requer exclusividade, que requer outros valores que passam a reger a cultura, que esses valores, o capital observa que é necessário também manter uma certa noção de coletivo, ele transforma esse coletivo, que antes era uma noção orgânica e popular, né? Por mais que houvesse ali pessoas, MCs ou DJs de destaque, o público participava ativamente, sem distinção, né? Haja vista esse novo processo de destaque por via do mercado, né? Essas figuras passam, então, a não só se projetar, mas inverter a própria noção dos valores fundamentais da cultura hip-hop dentro de uma perspectiva liberal, né? Isso é um passo fundamental para que uma nova prática passe a ser aceita como legítima, né? Quer dizer, certas posturas ou práticas ou noções que antes poderiam ser absolutamente inviáveis passam a ser reformuladas, por exemplo, a questão dos coletivos passarem a ser empresas, por exemplo, onde as empresas, como a gente sabe, elas entram dentro de uma dinâmica de mercado e de organização vertical, né, dentro de uma competição implacável, né, e de que essa competição implacável ela resulta em exclusão de uma grande maioria, né, que se tornam perdedores dentro dessa competição capitalista do mercado, e a indústria fonográfica, ela sempre, né, desde do seu nascimento, ela opera dentro dessa lógica da competição e, portanto, o rap passa a fazer parte muito menos de uma noção política, mas de entretenimento rentável para certas figuras de projeção que passam a concentrar esse capital, essa movimentação intensa de capital a partir das suas corporações privadas, né, dos seus pequenos corporativismos esse capital vai girar entre eles
e essa propaganda ativa em torno da ostentação e dos valores liberais e tudo mais, passam a ser a norma, né, que esses líderes, que essas lideranças, que esses ídolos que ganham destaque, principalmente a partir da virada do século, eles passam a ser legitimadores, portanto, úteis dentro desse processo de mercantilização da cultura, né? Isso é mais ou menos, assim, resumindo, porque vários elementos vão ser necessários para que haja essa correia de transmissão entre a cultura orgânica e o mercado, né? Essa assimilação, ela passa, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu analisei as ideologias, né? Ou, por exemplo, um só caminho, ou a Rua é Nós, essas concepções que vão trazer toda uma perspectiva de empreendimento, né? Eu próprio divulguei aí a análise do Marechal enquanto um coach do underground e tudo mais, né? E isso passa a ser útil dentro desse processo de mercantilização. Não só isso, existem várias e várias questões que de cabeça assim, eu não vou lembrar de tudo, mas o importante é a gente saber que há um esvaziamento do rap ou da cultura hip hop, e esse esvaziamento dentro dessa noção de adaptação, de cooptação, de capitulação, como queira, ela vai ceder no seu principal, que é o seu elemento de contestação, de ruptura, de enfrentamento contra as questões primordiais do Brasil, por exemplo, como o racismo, a dominação de classe e todo tipo de preconceito contra os setores subalternizados, né? Isso passa a ser entendido não mais como uma contradição, mas como algo natural dentro desse processo de relação com a indústria cultural e, portanto, aceito popularmente, o que torna a crítica bastante difícil de penetrar dentro de quebrar, vamos dizer assim, essa noção comum, já que a hegemonia criada, né, em torno dessa noção de sucesso da cultura hip-hop, ela se torna algo muito incômoda e que vai ser categorizada como inveja, como ressentimento, como insucesso, né, como fracasso, melhor dizendo, como algo típico de perdedores, né, ou de faladores, ou de pessoas que não têm o que fazer e que invejam, portanto, a posição de destaque que aqueles que alcançaram estão ali e, portanto, você não está e você é um perdedor, né? Essa é uma noção que eles jogam, né, para impor a sua noção de autoridade, ou simplesmente não respondem à crítica, ou fingem que esse tipo de reflexão ainda está muito soterrada para ser algo incômoda, mas a verdade é que quanto mais a miséria ela impera, mais a contradição entre os que têm e os que não têm se torna explícita. E dentro da cultura hip-hop isso é muito comum, já que a precariedade é o que rege, né, as relações de uma forma geral, desde o cara ter acesso a um estúdio para gravar, um lugar para se apresentar, enfim. A precariedade ela é a regra dentro da cultura hip-hop, né? Bom, dentro desse panorama geral que eu tentei traçar aqui, que é um resumo da ópera, né, que é uma síntese bastante rápida e imprecisa do problema, a gente também tem que pensar quais são as saídas possíveis. Eu acho que também existe uma cobrança muito despolitizada, vamos dizer assim, de que as pessoas acham que para que toda crítica exista tem que haver uma proposta de saída concreta. As coisas não funcionam assim, né? A crítica, como eu falei no início, ela é o primeiro passo para que a gente consiga construir algo organicamente efetivo do ponto de vista da superação desse limite que está colocado, que coloca, né, que impõe a cultura hip-hop subordinada aos interesses exteriores a ela, e que ela, ao longo do tempo, foi associando e naturalizando enquanto algo pertencente às suas relações, enfim. Então, isso é algo sem
que sem a crítica a gente não consegue reorganizar as próprias relações sociais. Do ponto de vista da cultura hip-hop, é imperativo pensar que o primeiro passo é reocupar os espaços públicos de forma sistemática. Não existe possibilidade desse debate ganhar corpo sem as pessoas organicamente estar nos seus espaços públicos colocando a cultura de uma forma viva, com os elementos, como sempre foi, o break, o grafite, o DJ, a apresentação, o debate, o entretenimento, tudo o que rege a cultura hip-hop de uma forma geral, né? Então, isso a gente já observou também que dentro do processo de mercantilização isso foi se perdendo. Eu não analisei aqui a questão das rodas de rima, mas, enfim, ela também sofre com esse processo, né? Sofre o quê? Um esvaziamento. Então, o primeiro passo, e eu falo muito mais pensando no Rio de Janeiro, mas eu imagino que a questão da ocupação do espaço público ela é imperativa em qualquer lugar, né, onde exista a possibilidade de gregariedade. Então, de uma forma geral, essa é uma questão geral de todos, né, que todos devem colocar em prática, que é reocupar os espaços públicos. Mesmo que a orientação das estruturas burocráticas desaprovem, e elas vão desaprovar. Elas vão dizer que não é o momento e que tudo mais. A gente tem que ignorar essas lideranças que têm compromissos outros. A cultura hip-hop ela faz parte da rua, ela tem que estar presente na rua e enfrentar os problemas inerentes à ocupação desses espaços públicos. Porque a gente sabe, eu já indiquei aqui um texto do professor Carlos Weiner, que é o Pátria, Empresa e Mercadoria, que ele vai falar sobre a cidade capitalista, né? Como que a cidade capitalista ela funciona apartada da necessidade de ocupação dos espaços públicos. Os espaços públicos eles servem para especulação e para circulação de mercadorias. Fora isso, ocupar contra a ordem que está estabelecida, né? Então, esse processo de reocupação do espaço público, munido de uma crítica que dê, né, vazão a essa ocupação enquanto algo que reafirme a necessidade social da contestação, é o principal, né? E outros pontos virão a partir daí, outras formações, outras lideranças populares, outras organizações, outras estéticas, e eu acho que para a gente, caminhando para uma conclusão, esse é o ponto fundamental. A partir disso, a gente consegue pensar uma reorganização da cultura em si, né? É claro que vão existir outros e outros pontos, mas eu deixo também para o debate.